Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Eu sou a professora Luana Santos, sou formada em administração, mestre em engenharia de produção e sistemas, sou professora atualmente no Centro Universitário de Araguaia, também sou professora do Centro Claretiano. Hoje eu venho apresentar para vocês justamente falar um pouquinho, sobre a perspectiva do avanço da indústria 5.0 para o crescimento organizacional. O que a indústria 5.0 pode contribuir de fato para dentro das organizações? Será que tem vantagem? Será que não tem? Mas o que é a indústria 5.0? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua funcionalidade de fato? O que ela pode agregar valor, às empresas, aos seus clientes? Então, para a gente começar, convido vocês um pouquinho para sair da zona de conforto, porque se a gente não sai da zona de conforto, se a gente não procura melhorias, para onde a gente pode ir? Então, é uma necessidade que a gente tem que fazer. A gente precisa se aventurar, eu preciso sair do novo, procurar melhorias. Então, queria convidar vocês, para acreditar, experimente o novo e saia da zona de conforto. Aqui, a gente inicia a nossa história, onde a gente vai estar navegando, um pouquinho sobre toda essa área de conhecimento. Mas antes da gente falar o que é, de fato, a indústria 5.0, vamos tentar relembrar um pouquinho toda a sua contextualização. O que é a primeira revolução industrial? Da onde que surgiu, de fato? A gente sabe que a primeira revolução industrial, ela veio lá do século XVII, onde foi trabalhado com o processo de mecanização de sistemas. Passamos um pouquinho, evoluindo aí o processo. Na segunda revolução industrial, já veio a produção em massa, trazendo a produção em escala para dentro das organizações, onde lá na segunda teoria da administração clássica começou a trabalhar em produção em escala, produzir, mas não parou por aí. Na terceira revolução é que veio então o surgimento de todas as características dos computadores, a questão da internet, que veio essa automação para dentro do processo. Mas, em 2011, começou a ser discutido todo o processo do que é a indústria 4.0. E aí muitas pessoas pensam assim, indústria 4.0 veio para tirar o meu serviço. É onde a gente tem a junção dos robôs, todos os pilares ali que vai alimentando, que vai agregando valor. Mas ela não veio para tirar, ela é uma junção, onde eu vou juntar a indústria 4.0 trazendo para a realidade. Então, se umas pessoas pensam que ele vai tirar o seu serviço, ele não tira, pelo contrário, é mais como uma colaboração, um amigo que a gente tem. E aí veio essa questão, onde tira as pessoas e colocam máquinas. Em 2017 já mudou um pouquinho. Japão já começou a falar, não, peraí, volta as pessoas para o processo. Sem as pessoas, a gente não vai a lugar algum. Eu preciso das pessoas. Então, a indústria 5.0, ela traz justamente essa vertente para a gente. Ela visa esse processo do que é, trazer uma colaboração, trazer uma qualidade de vida para dentro das pessoas, trazer qualidade de vida para os seus próprios colaboradores. Se eu posso contribuir, se eu posso ter uma sociedade sustentável, por que não contribuir? Então, a indústria 5.0, ela visa justamente esse processo, contribuir de fato aí para a qualidade de vida dos seus próprios colaboradores, visando uma redução de custo, visando uma redução de desperdício de mercadoria. Mas será que isso vai ser vantajoso? Até que ponto que a indústria 5.0 ela pode contribuir para dentro do processo? Então, a indústria ela visa esse processo de trazer essa qualidade, visa agregar valor aos seus clientes. Se eu consigo agregar valor aos clientes, beleza, todo mundo sai ganhando. E ela olha justamente uma questão de sociedade verde, é a questão do meio ambiente, é uma questão ambiental. Então, o principal foco da indústria 5.0 é melhorar justamente a qualidade de vida do nosso trabalho. É colocar o serviço mecânico para as máquinas, os robôs vão fazer o serviço braçal, e o humano, ele simplesmente vai tomar a decisão. Ele vai ser a parte apenas do raciocínio. A parte mecânica, a parte que realmente vai executar as atividades, é simplesmente o robô. Então, é a junção, é aquele casamento do homem e máquina. Eu vou fazer essa ligação, eu vou juntar esse processo. Mas de que maneira que eu posso fazer isso? De que maneira que eu posso contribuir? Então, quem ganha aí nesse processo?
As empresas, ela vai reduzir os seus custos, porque uma vez que eu consigo eliminar os desperdícios da empresa, eu vou contribuir. Mas como que eu posso reduzir os desperdícios da empresa? Trabalhando, por exemplo, com a impressora 3D. Eu posso estar utilizando a impressora 3D para fazer qualquer coisa, como eu vou mostrar para vocês mais na frente. Como também eu posso eliminar a dependência humana. Todo o serviço braçal que o humano faz, que corre risco de sofrer acidentes, acabou, bota o robô para trabalhar. O robô está ali para isso, ele é nosso amigo. Como também aumentar a nossa produtividade, né? Outro ponto também que ele contribui é visando a questão do cliente. Ele vai trabalhar com a personalização em massa. Então, o que os clientes estão querendo? Qual que é a necessidade dos clientes? Né? Eles não querem serviço 100% personalizado? Ela vai fazer esse processo. Eu vou conseguir atender a necessidade do meu cliente, eu vou conseguir agregar valor ao meu cliente, eu vou conseguir trabalhar de uma forma mais personalizada, com um custo mais barato para ele. E também visando a competitividade. Porque hoje, se uma empresa tem esse processo, se ela alimenta essas ferramentas, se ela traz esse elo, ela vai contribuindo e vai favorecendo todo o processo. Mas e aí? Como que eu consigo visualizar isso na prática? De que maneira que eu faço esse processo? E é justamente isso que eu vim mostrar para vocês. Né? Como eu falei, eu sou professora. Esse semestre a gente trabalhou, né? Peguei aí alunos de administração, de gestão comercial. Então, não pense que era engenheiros, que não era desenvolvedor, nada a ver. Né? E a gente trabalhou justamente esse elo da indústria 5.0 para contribuir, de fato, para dentro das organizações. Né? Mas de que maneira? Olhando principalmente o pequeno empreendedor. Porque muitas das vezes a maior dificuldade de um empreendedor individual, eles falam que é a questão do custo. É tudo muito caro. Se eu for colocar um sistema na minha empresa, por exemplo, é alto, eu não tenho condições. Mas será que eu não tenho outra maneira de estar trabalhando? Será que não tem outra maneira de estar desenvolvendo? Foi justamente nessa pegada que a gente fez. Trabalhar, desenvolver algo de baixo custo, se possível zero, melhor ainda, né? E visando então essas qualidades. Então, o primeiro que eu venho mostrar para vocês foi justamente um aplicativo de gerenciamento de cliente, de estoque, desculpa. A gente desenvolveu utilizando a plataforma do Glide AP. Por que a gente não fez todo um processo de software, de desenvolvimento e tudo mais? Porque não é da nossa área. Eu estaria trabalhando muito com os meninos, tadinho. Não é da área deles de desenvolver, fazer todo esse processo. Mas eles desenvolveram esse aplicativo onde precisava um pouquinho de programação, de entender e verificar todo esse processo de viabilidade. Então, esse aplicativo ficou bem bacana, mostra todos os processos. Eu vou mostrar para vocês um videozinho rapidinho, só para vocês verem como que funcionou, como que é todo esse processo. Bom, se ele olhar para mim, eu vou colocar o vídeo. Se ele não olhar, coloca o vídeo. Esse vídeo foi mostrando justamente a aplicabilidade, de fato, do nosso primeiro aplicativo que foi feito. Voltou.
Então, nesse aplicativo, a gente tinha todo o controle de fornecedores. Quando a gente solicitava a compra da mercadoria, automaticamente já ia para o sistema, né? E esse sistema ele foi implementado numa empresa aqui em Goiânia para verificar essa viabilidade. Então, ele já está em funcionamento, né? E é onde a gente tem todo esse acompanhamento. Então, fez a venda, deu baixa, automaticamente já vai dando redução ali para a gente de estoque, já vai avisando todo o processo, como que está todo o andamento. Então, esse foi o primeiro, né, estudo de caso que a gente fez, né, e visando o baixo custo, a gente não teve custo com nada para desenvolver esse aplicativo, qual qualquer empresa pode estar atendendo com ele, basta você alimentar as informações da sua empresa. O outro processo também que a gente trabalhou foi justamente com a impressora 3D. E aí, quando eu falo da impressora 3D, foi um pouquinho ainda além de diferente, porque a gente utilizou material reciclado. Então, desde a fabricação do filamento, foi realizado o processo, onde a gente pegou plásticos, nesse caso aqui, dessa órtese ortopédica para infantil, para crianças, a gente pegou material, né, ABS reciclado, fizemos todo o processo de tratamento dele, triturou todo o material, fazemos aí então a fabricação do filamento, né? Para que a gente faz esse filamento? Justamente para utilizar a impressora 3D, né? E aí a gente conseguiu então desenvolver a nossa órtese ortopédica. Estamos em fase de teste, né? Já tem uma criança testando essa órtese para verificar aí se vai dar resultados positivos, né? Como é que vai ser o seu andamento. Porém, tem um outro trabalho que foi feito, mas foi uma órtese para punho. E ela está aí já em funcionamento, inclusive teve uma startup muito foda, né? Desculpa o termo, mas eles pegaram sim essa ideia e estão ganhando dinheiro. Já estão aí espalhados no Brasil em 5 estados. E foi um projeto que foi feito com um aluno em 2020 e eles conseguiram pegar, foi publicado, pegaram a ideia e estão trabalhando em cima e ganhando dinheiro com isso, utilizando material reciclado na própria impressora 3D. Aqui a gente tem capinha para celular, foi um outro processo também que a gente fez, utilizando material reciclado também, né? Então, toda vez que eu vou trabalhar com impressora 3D, eu viso muito esse processo da reciclagem. Por que não reciclar? Né? E é onde eu falo do baixo custo, onde eu falo das próprias contribuições. Porque uma vez que você triturou, imprimiu a sua peça e não deu certo, volta para o processo novamente, nada vai ser descartado, né? Então, isso é uma importância que a gente vê dentro da indústria 5.0, que você pode estar reaproveitando toda a sua mercadoria. Mas o mais interessante que eu quero mostrar para vocês é justamente o drone para carga, né? Esse drone foi desenvolvido, ele está em funcionamento, né? Eu sempre falo dessa forma, né? Ele voou, gente, ele caiu, ele quebrou, mas ele voou. Né? Tudo é fase de experimento, tudo acontece. A gente fez a fabricação do filamento e desenvolvemos todo o processo do drone, né? Então, o desenho para fazer a impressão foi realizado por nós alunos, né? Lembrando que são alunos de administração, eles não entendem nada de programação, de engenharia, então, coitados, né? Mas era justamente mostrar que daria para fazer com viabilidade de baixo custo. A gente queria fazer um drone com custo reduzido, né? De que maneira que a gente poderia contribuir, de que maneira que eu poderia, de fato, né, tá desenvolvendo. Então, esse drone foi executado, pensando justamente para fazer entrega de mercadorias, esse era o nosso objetivo principal. Vou tentar, então, fazer um drone para carga, vou entregar alguma mercadoria, né? Então, foi realizado todo esse processo, né, aí do nosso drone, da fabricação dele. Aqui eu tenho algumas imagens, né, dos seus primeiros voos. O último voo dele, né, teve uma queda meia brusca, ele não quis obedecer o controle, né, foi uma questão que a gente observou, que ele não estava obedecendo os comandos do controle. O que a gente mandava ele fazer, ele não fazia. Ele queria ir para um caminho e a gente queria ir para o outro. E aí, nesse processo, houve uma queda, né, e nessa quebra aí, ele quebrou uma das pernas. Teve um impacto muito forte, só porque aí é a vantagem da impressão. Porque a gente foi lá, imprimiu uma nova peça e colocou no processo. Não tem problema. E aí, se eu for pensar numa indústria, né, totalmente tradicional, a demanda de tempo que eu teria seria muito maior, né? Eu ia ter tempo, eu ia perder todo o processo ali para fazer essa execução.
E aqui não, é muito mais rápido. É onde eu falo que a impressão 3D ela é mais direta. E aí, qual que é o custo que a gente tem para fabricar esse drone? Foi um custo de baixo custo, a gente gastou aí uma média de R$ 1.800. Né? Hoje, se eu fosse comprar um drone desse, teria quanto? 5, 10, 15 mil. E a gente fez um drone, então, de baixo custo, com valor bem abaixo aí, né? E aonde ele está em funcionamento, né? Está dando tudo certo. Vou mostrar um videozinho para vocês de todo o processo de fabricação. Se ele vê também, autorizar meu vídeo, né? Ele não me vê, toda vez é assim. Aí foi mostrando, né, as peças impressas e todo o processo, como que foi montado. Então, esse daí foi o drone que a gente fez de baixo custo, né? Para fazer carga mesmo, entrega de mercadorias. Estamos fazendo já um outro trabalho dentro desse processo de drone, melhorando todo o trabalho, colocando agora questão de GPS, questão de câmera. Então, a gente está na fase agora de melhoria dentro desse processo. É aquela história, nunca para, né? E aí, aquela velha história, né? Então, até que ponto que a indústria 5.0, então, ela pode contribuir para dentro das empresas, né? Então, quando eu falo que ela é um elemento, né, amigo das empresas, que ela é um amigo do ser humano, é justamente por isso. É a gente conseguir trabalhar nessa junção, onde o homem e a máquina, ele tem que trabalhar em conjunto, ele tem que contribuir com todo o processo. E a gente não pode pensar que ela é o nosso elo, o nosso pior inimigo. Pelo contrário, ele é o nosso melhor amigo que a gente tem dentro da empresa, desde que a gente sabe trabalhar da melhor maneira possível. Né? Então, nesse projeto com os alunos, foi desenvolvido outros projetos também, como solado de calçado. Por que não trabalhar com solado? Por que não trabalhar com serviço 100% personalizado, atendendo a demanda dos nossos clientes? Foi desenvolvido também utilizando a própria Excel. A gente fez toda uma planilha de controle de custo, precificação, controle de estoque, RH, todo o processo. A planilha eletrônica, ela está 100% numa fase de execução. Se você abrir ela, você vai ver que ali é um aplicativo prontinho para uma empresa trabalhar. Né? Então, aquela história, por que as empresas não podem fazer essa junção? Por que as empresas ainda têm aquela rejeição, né, aí de não colocar isso em prática, falar que isso não vai funcionar, falar que eu não tenho custo para fazer isso? Se a gente tem ferramentas gratuitas, né, a gente tem meios de fácil acesso, né, basta ter um pouquinho apenas de curiosidade, aquela história que eu falei logo no início, se aventura, procure o novo, não fique nas zonas de conforto. O que eu não posso ficar é nas zonas de conforto, ficar ali no processo de estabilidade e achar que está tudo certo, pelo contrário. Então, a gente sempre tem que lembrar, né? Hoje as
a capacitação dentro das empresas é justamente fazer o processo de inovação. Eu preciso inovar, eu preciso utilizar essas ferramentas para dentro do processo. Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso olhar para as ferramentas como minha melhor amiga e não como meu pior inimigo. E hoje em dia, trabalhar com ferramentas, trabalhar com a inovação, trabalhar com as tecnologias é mais uma questão de sobrevivência para as empresas. Ou as empresas se adaptam, ou elas morrem, que foi justamente isso que aconteceu na pandemia. A quantidade de empresas que fecharam suas portas porque eram resistentes a mudanças. Não vou trabalhar em delivery, a minha empresa é 100% física. Isso não dá mais. Hoje é uma necessidade trabalhar com IoT, é necessidade de trabalhar aí com as realidades aumentadas, o mundo do metaverso que está muito em alta hoje em dia. Por que não fazer isso? Por que não procurar melhorias? Então, a gente tem que abraçar essas oportunidades e colocar isso em execução se a gente quer fazer a diferença. Não só para as empresas, como também, aqui a gente tem alguns graduandos, a gente também tem que fazer isso na nossa vida acadêmica. Nós, professores, a gente tem essa obrigação de passar isso para vocês. Mas e vocês? Será que vocês estão adaptos a fazer essa coisa acontecer? Aí eu te pergunto, vocês estão preparados para fazer a diferença ou vão ficar aí na zona de conforto? Sei que a zona de conforto é muito mais gostoso, mas o mundo está passando e você está ficando para trás. Então é isso, pessoal. Só uma mensagem aí para a gente finalizar, justamente que é por meio das tecnologias que a gente precisa ajudar o colaborador, ser mais humano e deixar a parte robótica ser mecânica. Então, colocar as máquinas para trabalhar e o humano apenas para curtir ali a vida, tomar decisões de maneira mais assertivas possíveis. Muito obrigada. Aqui tem o meu e-mail, tem o meu Instagram. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder? Então é isso, então, pessoal. Obrigada mais uma vez e bom evento. Até a próxima.